Oi, o Sem Censura está começando agora. Você se considera uma pessoa otimista ou pessimista? A qualidade de vida está ligada diretamente à forma como você vê a você mesmo e ao mundo. E também à maneira como as dificuldades são enfrentadas. A afirmação é da psicóloga Mônica Portela. A Mônica está aqui hoje para conversar com a gente sobre essas coisas, o otimismo, o pessimismo, a pessoa que leva a vida de um jeito, se a idade interfere. As pessoas mais velhas são mais pessimistas, são as mais novas mais otimistas. Será que é assim? Tudo certinho? Sei não, sabe? O ator Luiz Melo está em cartaz com um espetáculo que parte de um cenário um tanto quanto pessimista. Ele vive um homem confinado no último andar de um prédio em Nova York. Uma cidade destruída e arrasada por uma catástrofe. Esse é o tema do espetáculo Ausência. Na área da saúde, a gente vai falar se é possível manter o otimismo sabendo escolher bem os alimentos. Isso inclui controlar os excessos, inclusive dos alimentos da moda, considerados sinônimo de saúde, como a soja, quinoa, o amaranto, o óleo de coco, aquele último que está na moda agora, chia. Né? Essa é a última palavra. Vamos falar dos benefícios e dos riscos do consumo em excesso desses alimentos com a nutricionista Roseli Rossi. Uma viagem pela história e pela cultura do continente africano. Esse é o tema do programa Nova África, que estreia a nova temporada aqui na TV Brasil. Vamos falar do programa com uma das apresentadoras da série, a jornalista da Guiné-Bissau, Dina Adão. Temos a música de João Calado e Fernando Temporão, lançando o CD Primeira Nota. O CD traz parcerias dos dois músicos gravadas com participações de 6 intérpretes. Áurea Martins, Marco Sacramento, Mônica Salmaço, Moisés Marques, Soraya Ravene e Tereza Cristina. Tá bom o time, não? Maravilha. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar com os otimistas e os pessimistas, né? Aquela coisa clássica do copo cheio, do copo meio vazio, meio cheio, né? Mas é interessante aquilo, né? Porque a gente, é uma bandeira, as pessoas pessimistas dão muita bandeira, né? É verdade. Na realidade, a gente poderia dizer que essa forma de processar informação, pessimista, otimista e realista, ela é condicionada até os 7 anos de idade. Então, dependendo do que a mãe, dependendo do que os professores... a culpa é sempre da mãe. Infelizmente, Leda, eu não vou dizer que a culpa é sempre da mãe, mas os cuidadores, eles vão ter uma influência muito grande em cima dessa maneira de processar a informação da criança e que, se não for trabalhada, ela tende a permanecer ao longo da vida adulta, chegando até a terceira idade. Então, até os 7 anos, já vai se formando esse estilo de processamento de informação que pode ser pessimista, otimista e realista. E o otimista, ele tem uma série de vantagens na vida. Por exemplo, pessoas que têm esse estilo atributivo otimista, elas geralmente se recuperam mais rápido de doenças. Elas também reagem melhor a uma adversidade, a um problema. Quando tem um problema, elas não paralisam, elas continuam persistindo e vencem a adversidade. Atletas com estilo atributivo otimista, eles têm um melhor rendimento, né? Estamos vindo aí numa época que vamos ter a Copa, as Olimpíadas, então trabalhar o estilo de processamento de informação no atleta é de suma importância hoje em dia, né? Enfim, o otimista tem uma série de vantagens. O Campeonato Brasileiro que não nos deixa mentir. O Palmeiras vai ter que trabalhar muito, né, esse otimismo. Eu nem vou falar do Flamengo, porque esse, coitado, tem que comprar uma barra de otimismo, nos quilos. Mas tudo bem. O futebol, o atleta, ele tem que enfrentar, eu fico pensando, por exemplo, o Wagner Love, com aquele gol que ele perdeu ontem. Assim, como é que o cara sobrevive no dia seguinte, né? Ou 2 horas, 4 horas depois, porque na hora... É uma pressão enorme. Imagina. Mas depois deve ser uma culpa, deve ser um bodão. Terrível. Né? Eu estou usando o Wagner Love porque foi o gol, assim... Mas faz parte do esporte também, né? Inclusive é uma coisa que acontece frequentemente, né? Os jogadores perdendo gols incríveis, assim. Então, lidar com isso... frase, esse até eu fazia, né? Que a gente minha avó fazia, né? Minha avó fazia. Agora, o negócio não é... Ele, de repente, até lida bem com isso. O negócio são no vestiário, depois os jogadores... os outros, torcedores. Eu diria que o negócio é ele se recuperar rapidamente para a próxima competição, ou como, por exemplo, numa Olimpíada, que um atleta, um ginasta, ele dá um salto que não é muito bom. Daqui a
2 minutos, ele vai ter que saltar de novo. Então, ele precisa desse condicionamento mental e realmente se recuperar muito rápido. E hoje em dia existem treinamentos específicos em cima do otimismo, na forma de processamento de informação, um trabalho seríssimo com os atletas de ponta, né? Hoje em dia, o que diferencia um atleta excelente para o outro não é o condicionamento físico, que é mais ou menos equiparado, não é a nutrição, que é mais ou menos equiparada, não é a competência, que é mais ou menos equiparada. Hoje em dia a gente sabe que o que pode destruir um atleta de alto nível está aqui, ó. Se chama autocontrole, se chama controle das emoções e, infelizmente, o brasileiro ele é muito emocional, ele tem um autocontrole péssimo e isso nós podemos ver frequentemente nos jogos de futebol, nas próprias Olimpíadas, enfim, então... a gente tem casos bem assim, você foi falando e eu fui me lembrando da queda do Diego Hipólito. Sim. E em seguida ele ganhou medalhas importantes e caiu de novo e né, é uma coisa meio... Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Uma coisa para usar a MPB, né? Mas é por aí. Em segundos. Agora, essa questão do otimismo e do pessimismo não é importante só para o atleta. É importante para a vida. É importante para a vida. Né? Por exemplo, nós que estamos aqui, se nós temos um estilo otimista, quando acontece uma adversidade, um problema na nossa vida, a morte de uma pessoa, um acidente, um problema de trabalho... Enfim, quando acontece qualquer adversidade, a pessoa que é otimista, ela continua, ela não para. A pessoa pessimista não. Diante da primeira pedra no caminho, ela para, ela desiste. E muitas vezes ela entra numa coisa chamada desamparo, que é uma espécie de depressãozinha leve. E isso é muito ruim, realmente. Agora, a boa notícia é que nós podemos mudar a forma pela qual nós processamos informação. Existem exercícios que vêm da psicologia positiva, da terapia cognitivo-comportamental, onde a pessoa, mesmo sendo pessimista, ela pode aprender certos exercícios e mudar a maneira como ela processa a informação dentro do cérebro. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é possível? É possível. E com certeza a pessoa vai colher uma série de benefícios. E você acha que tem um exercício assim que você podia dar a dica dele? Tá. Para pessimistas de modo geral, quer dizer, não é específico e tal, para atleta, para a vida real. Para a vida real. Então, por exemplo, o nosso cérebro... ele está muito mais, ele é um cérebro que ainda não evoluiu muito. Então, nossa córtex, ela é a córtex do homem das cavernas. O que isso significa? Que nós reagimos muito mais aos acontecimentos ruins do que os acontecimentos bons. Então, nós precisamos treinar para perceber os acontecimentos bons e dispararmos no nosso corpo emoções positivas, que fazem bem para a saúde, já está provado cientificamente. Então, por exemplo, um exercício muito simples, mas que é bastante efetivo, é o indivíduo todo dia fazer uma lista de tudo que está indo bem na vida dele, tudo que dependeu dele, porque isso melhora o senso do autoeficácia, que é o senso de eu posso, eu consigo. Então, todo dia à noite, ele vai listar tudo que ele fez funcionar na vida dele. Um outro exercício, agora estou no segundo exercício, que é interessante, é quando acontece uma adversidade na nossa vida, a gente verificar que aquilo é uma coisa específica e não que aquilo é algo geral, que vai se perpetuar para sempre, né? Por exemplo, pessoas pessimistas, foi feita uma pesquisa onde é observado que as pessoas pessimistas, elas processam a informação da seguinte forma. Primeiro, elas veem que a catástrofe é uma catástrofe global, que vai... um incidente vai atropelar, vai atrapalhar a vida toda. Pessoas otimistas são justamente o contrário. Elas percebem que uma coisa ruim que aconteceu é uma coisa limitada no tempo e no espaço. Segundo, pessoas pessimistas acham que uma coisa ruim é culpa delas. Então, por exemplo, se meu filho tirou uma nota ruim na escola, a culpa é minha, da mãe. Pessoas pessimistas não. Elas já vão atribuir esse significado ao outro. Então, por exemplo, se meu filho tirou uma nota ruim na escola, é porque a professora é ruim. Não é culpa nem dele e nem minha. Então, quando a pessoa ela vai tem pensar... que buscar equilíbrio. Aí o realista, ele tem um equilíbrio maior. Tanto o pessimista quanto o otimista, eles distorcem a realidade.
Só que o otimista, ele distorce a realidade de uma forma que coloca ele para frente, que é, digamos assim, funcional, né? Então, quando você tem uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, toda pessoa com depressão, ela é pessimista. Agora, nem toda pessoa pessimista tem depressão. O que vai acontecer? Você ensina essa pessoa a ver os acontecimentos da vida, a processar os acontecimentos da vida de uma maneira externa e específica, né? Ou seja, essa coisa ruim aconteceu, aconteceu. Ela é culpa só minha? Depende. E se essa coisa ruim aconteceu, ela vai invadir toda a minha vida? Não, ela está específica nessa situação. Você ensina a pessoa a ver aquilo de uma maneira diferente. Basicamente, essa é uma outra estratégia. Ensinar a pessoa a ver de uma maneira mais pé no chão as coisas ruins que ocorrem na vida. Você acha que em algum momento corre o risco do otimista também tem que ser trazido à realidade? Perfeito, Leda. O otimista, a gente tem o otimismo funcional e o otimista totalmente, desculpa pelo termo, louco. Então, o otimista louco, ele distorce a realidade de uma maneira que vai fazer mal para ele. Então, nesse caso, esse otimista, ele precisa botar o pé na realidade, né? Porque senão ele vai fazer uma série de estragos na vida dele e na vida de todo mundo que está em volta. Por exemplo, isso que a gente falou da causalidade, né? Quando acontece um evento ruim, o otimista louco, ele acha que sempre a culpa é do outro, é de Júpiter que estava em oposição a Saturno, é de Deus, da mãe, do pai, de sei lá quem, menos dele. Isso é funcional? Não, isso é doença. A pessoa precisa ter aí um meio termo. Então, o otimista, resumindo e concluindo, o otimista disfuncional, ele precisa botar o pé na realidade, senão ele faz estrago. Todo mundo é um pouco bipolar? Não, não. Transtorno bipolar é uma doença. Não, sei que é uma doença. As pessoas não são um pouco bipolares. Mas as pessoas são um pouco bipolares, assim, nesse sentido que até o otimista pode chegar ao extremo, né? Pode enlouquecer no otimismo. Não, não enlouquecer é bem aí assim, entre aspas, que nem o louco que você colocou aí entre aspas. Eu diria o seguinte... Porque se a culpa é sempre do outro, eu sou tão maravilhoso, também a pessoa está viajando. Está viajando. Então a pessoa realmente está viajando. Desculpe, é que às vezes a sensação que eu tenho é que a pessoa é extremamente otimista, muitas vezes ela aparenta até, né, com esse excesso de otimismo, um medo, escondendo um pessimismo que, sabe? É como se ela se utilizasse... Tá. Você vê que é muito, demais, otimista, é sempre muito, bom dia, bom dia, bom dia. Da onde sabe, que acho que você tirou isso tudo? Sabe, de uma defesa da realidade. Então, vamos lá, deixa eu fazer algumas pontuações em relação a essa fala, que é uma fala muito importante. Em primeiro lugar, é importante nós colocarmos que a psicologia evoluiu. A psicologia, ela estudou durante 200 anos a doença. Então, essa é uma fala muito comum da psicanálise, que é uma corrente ultrapassada no mundo que faz parte da história da psicologia. Então, na realidade, isso de que a pessoa que está bem, ela está feliz, ela está se defendendo, é olhar um traço positivo de uma maneira negativa. Então, na realidade, o que a ciência mostra hoje em dia? Não, existem pessoas que foram beneficiadas pela loteria genética e que o pai e a mãe aprenderam a colocá-las para cima, que não é defesa nenhuma. Elas estão bem e que bom que elas estão bem. E quem tem um estilo atributivo pessimista, que corra atrás do prejuízo, porque o mundo evoluiu. E hoje em dia a gente não precisa mais do cérebro da idade das cavernas. Mas você mesmo concorda que o otimista em excesso... Esse otimista louco, disfuncional, ele não está bem? Não, o otimista disfuncional, ele pode fazer um estrago. Agora, o otimista funcional, ele... Não, esse é o ideal. O otimista funcional, ele vai ter benefícios, e isso já está cientificamente comprovado, em relação ao realista e em relação ao pessimista. Né? Até agora, mesmo em relação ao realista? Agora, mesmo em relação ao realista. O otimista funcional, ele consegue melhores cargos, melhores salários, melhores relacionamentos afetivos, relacionamentos mais longos e duradouros. Ele tem, inclusive, a saúde física dele é melhor. Do otimista funcional. Melhor que a do realista, melhor que a do pessimista, melhor que o otimista maluco. Então, esse seria o estilo atributivo ideal. Que a gente deve buscar. Aspas, que a gente deve buscar.
Por outro lado, as pessoas pessimistas, elas vão ter uma série de dificuldades na vida. E, como eu falei anteriormente, pessimismo é característica de uma doença, chamada depressão. Todo deprimido tem estilo atributivo pessimista. Mas o deprimido tem um tratamento conhecido. Tem um tratamento conhecido. E o otimista disfuncional tem um tratamento conhecido? Ele não vai buscar tratamento. Por isso que eu fiquei achando que era mais grave. Mas o deprimido também não vai buscar tratamento muitas vezes, não? Hein? O deprimido também não vai buscar tratamento muitas vezes, né? Ele não vê sentido nas coisas. Eu acho que, na verdade, o cara que é pessimista, na minha opinião, ele está muito vivo. E ser pessimista é uma escolha de visão de mundo, sabe? Depressão, assim, às vezes a pessoa se sente totalmente imóvel, assim, não consegue nem ter vontade de se tratar. Assim como, de repente, um cara super otimista que também acha que está ótimo e não vai procurar ajuda. Então e tá disfuncional, de tão otimista. De tão otimista. Então vamos lá. Mas que eu fiquei achando que o pessimista, ele tem um tratamento, porque ele pode ter uma leve depressão, uma depressão mais acentuada, entendeu? Isso aí já está estudado. Não está resolvido, mas está colocado. Agora o otimista disfuncional, que é esse que sai da casinha para cima, né? Ele ficou meio, coitado, ele ficou meio solto, né? Então vamos lá. Primeira pontuação. Uma crise disso faz como? Então vamos lá. Primeira pontuação. A pessoa que ela tem uma depressão ou que ela é pessimista, ela não escolhe ser assim. Ela nasce assim. Existe uma influência genética e existe uma influência ambiental. Né? Então a pessoa não está deprimida porque ela quer. E isso tem um tratamento. Segundo, nem todo pessimista tem depressão. Não. Isso, nem todo pessimista tem depressão. Existem alguns pessimistas que não têm depressão, porém, todo deprimido é pessimista. Isso tem trabalho? Dá para trabalhar, mesmo com a pessoa que não é doente? Dá. Agora, por exemplo, uma pessoa bipolar, em fase de hipomania, ela pode ficar meio otimista demais. Para isso tem tratamento? Tem tratamento. Né? Então, agora, toda pessoa bipolar, numa fase de hipomania, por exemplo, ela vai ficar meio ensandecida? Geralmente fica meio ensandecida e aí precisa baixar a bola. Isso é disfuncional? Ela pode rasgar dinheiro, ela pode apresentar projetos loucos que não fazem nenhum sentido e fazer um monte de confusão. Para isso tem tratamento? Tem psicoterapia e tem medicação. Então, na verdade, os dois extremos têm o mesmo tipo de tratamento. Tem um tipo de... Eu não sou médica. Sim, é claro que o tratamento... Mas mesmo sem medicação, se for só na psicanálise, só na terapia breve, etc., os dois serão tratados. Os dois extremos levarão ao tratamento. Sim. Ou deveriam buscar um tratamento. Sim, deveriam buscar um tratamento. Por isso que eu toquei na bipolaridade, entendeu? Porque eu achei muito parecido. O que é bacana a gente colocar é que mesmo pessoas que não têm uma doença mental, ou seja, nós aqui, nós temos um estilo teoricamente. Teoricamente. Ninguém é normal. Mas, programa, né? Até o fim do programa. Vamos esperar. Enfim, teoricamente, as pessoas normais, elas têm um estilo atributivo, que pode ser mais pessimista, mais otimista, mais realista. Se você tem um estilo mais otimista, você tem algumas vantagens. Se você não tem, se tem um estilo pessimista, você pode trabalhar para um estilo mais otimista. Você é mais otimista ou mais pessimista, João? Olha, eu acho que eu me colocaria entre os realistas. Mas eu acho também assim, que nenhum pessimista vai dizer que é pessimista, ele vai dizer que é realista, né? A nuvenzinha cinza que está pairando ali, né? O cara não vai, eu sou pessimista, eu sou realista. A realidade e você, Dina, você é mais otimista, mais pessimista, mais realista? Nós, os africanos, devemos estar sempre optimistas. E temos um dever que pende sobre nós. Um dever que pende sobre a gente de ser otimistas. Porque não é fácil de detectar esses graus todos que a senhora está aí a falar. E, portanto, sentimos esse dever de ser otimistas. E estamos aí. Estamos acompanhando a dinâmica do mundo. Fernanda? Sou um cara otimista. Uns momentinhos meio tristões, mas tudo normal. Roseli? Eu acho que eu sou um pouco realista e otimista. Né? Eu sou pé no chão, mas eu também penso grande.
Penso positivo. Eu acho que para você ter alguma coisa na vida hoje em dia, você tem que ter esse otimismo, né, inerente a qualquer serviço, qualquer trabalho, qualquer ação que você vai fazer. Senão fica mais difícil ainda. Com certeza, né? Luiz de Mello, e você? No meu primeiro passo é engraçado, eu sou meio pessimista no início. Depois eu vou procurando ver os pontos, sabe, positivos, negativos, põe um pé na realidade, daí eu começo, é isso, eu acredito muito na coisa. Eu procuro estabelecer essa coisa, essa passagem, daí você entra com a fé mesmo, de acreditar que é possível sim, né? Mas primeiro eu brigo sempre. Primeiro sempre é não, brigo, né? Sempre não sei se isso vai dar certo, não é coisa. E as pessoas dizem, mas as tuas atitudes não são de uma pessoa pessimista. Porque você racionaliza depois. Exatamente. Você, Mônica, Cássio Ferreira, Espeto de Pau, não? Não, eu era pessimista, nem eu mesmo me aguentava, de tão chata que eu era. Só que eu acabei estudando e utilizando algumas estratégias que hoje eu utilizo com os meus clientes em mim e funcionou muito bem. Então hoje eu diria que eu sou otimista funcional. Conseguiu. E que eu faço o que o Luiz faz. Sabe? São Tomé. Quero ver para crer. Ver para crer. Sabe, tem uma teoria, sabe aquela coisa toda ok. Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Pronto, daí sim. Eu também a partir gosto do momento de desconfiar um pouco. do São Tomé, ver para crer, pronto. Daí já começou a funcionar, daí acredito e defendo essa tese até o fim. Nem que depois, na frente, ela vai estar errada, mas aí você, pelo menos você defendeu aqui. Ficar em cima do muro é que é terrível. Assim, a sensação, sabe, de dar uma tese, principalmente no trabalho, mesmo dentro de posicionamentos mesmo na vida. Esse é o bloco da correria. Então vou corrigir aqui um problema da semana passada, que a Alice Caymmi veio, falou, cantou, etc. Esquecemos completamente de falar que ela faz show amanhã, no Miranda. E a gente já estava esquecendo de falar que o nosso Fernando Temporão e João Calado vão fazer show dia 9... No Teatro Rival. No Teatro Rival. 7h30? 7h30 da noite. 7h30 da noite. Mônica, esse livro, você fala do otimismo e do pessimismo? Esse livro é para você. Fala da psicologia positiva e também de temas relacionados ao otimismo e o pessimismo. Então, se você é otimista, pessimista ou realista, esse livro te interessa. Obrigada, Mônica. Luiz Mello, estamos em cartaz onde mesmo? No Sesc Ginástico, ali na Graça Aranha, no centro, né? De quarta a domingo, sempre às 19 horas. Com preços extremamente populares. 19 horas. Começamos. Curtíssima temporada, só até dia 7. 7 de outubro. Estreia dia 28. Sim. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Aqui na TV Brasil. Aqui. Roseli, nós não falamos dos chás. Chá vermelho, chá verde, amarelo. Na verdade, o chá verde, né? Como o primeiro aí, é a Camélia Sinense, é ele que também vai dar essas vertentes para o branco, enfim. Sempre é indicado de uma forma, como eu disse, de uma xícara, sempre aos poucos, mas ele tem uma função antioxidante, anticancerígena, diminui um pouquinho o acúmulo de gordura no nosso corpo. Vale a pena tomar? Vale a pena tomar. Não é balela? Não é balela, não. Tá bom, então vamos tomar chá verde. Sem exagero sempre, né, gente? Não vale overdose de nada, né? Nem de chia, nem de quinoa, nem de nada. Só de otimismo, nem de otimismo vale overdose. Só de samba, um pouquinho de overdose de samba. Só de samba. Então vou agradecer a vocês por terem vindo, a vocês também. Vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo e vou entregar para esses rapazes fazerem a música pra gente começar bem a semana, ok? Valeu, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Pela contramão, sigo a direção do meu tempo. Que caminho seguir sem pedir perdão? Nesse fio que entrego amanhã pra mim, vou sempre ao contrário pra poder sorrir. Quero
Quero a paz num copo vazio, mais calor num dia de frio. Quero um tempo contra o tempo. Minha ideia vai fora do trilho, na ilusão de um tempo arredio que eu insisto em percorrer pela contramão. Ah, muito bem. Temos direito a outra? Essa foi qual mesmo? Essa chama Pela Contramão. Melodia do João, letra minha. Nem mentiras, nem magia, nem promessas de alegria. Nada falo, pouco dizes. Nós já fomos tão felizes. Em janeiro, mais um ano com você. Quero te perder, mas não sei viver tão sozinho. E se o amor voltar?